Saúde os irmãos com a paz de Deus. Amém. Nesta manhã, vamos ler uma passagem no Evangelho segundo São João, no capítulo 13. Hoje é o denominado Domingo de Ramos, não é? E nesta manhã, que o Senhor colocou no meu coração, é nós aprendermos algumas lições que Jesus ensinou à sombra da cruz. João, capítulo 13, verso 1 até ao 20. Podemos ficar de pé por uns instantes para lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós tão bem. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queiram ter a bondade de se sentar. Jesus sabia, naquela ceia, a última ceia que ele tomou com os seus discípulos após ela foi para o Monte das Oliveiras, Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Jesus cumpriu o plano que tinha sido traçado desde a constituição do mundo, antes da constituição do mundo. Ele foi até ao fim. Mas ele sabia que havia uma hora marcada. E a hora estava a chegar. Houve ocasiões antes, ponham por favor uma marca na Bíblia, em João 13, porque iremos retornar sempre aqui a este capítulo 13, mas vamos percorrer um ou outro texto bíblico. Venham um pouco atrás, em João ainda, no capítulo 7 e no verso 30, diz assim, 7:30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Não o prenderam porque ainda não estava no tempo certo de Deus. No capítulo 8, um pouco mais à frente, verso 20, encontramos isto. Então, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a hora. Ainda não era chegada a hora.
capítulo 12, verso 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, foi quando Jesus entrou em Jerusalém, portanto já no domingo de Ramos, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Agora estava a chegar a hora do Filho do Homem ser glorificado. Depois, no texto que nós acabámos de ler, capítulo 13, verso 1, diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Era a hora. Jesus sabia que aquela era a hora. 17, verso 1, ainda naquela reunião, naquela ceia, na última ceia, na oração sacerdotal que Jesus fez pelos seus discípulos, antes de saírem para o Monte das Oliveiras, o que está escrito para o jardim, para o Gol, diz assim o seguinte, Jesus falou e levantando os seus olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. A hora tinha chegado. Jerusalém estava com as ruas apinhadas de gente. De todos os cantos do país vinham peregrinos para celebrar aquela que era a primeira festa, a primeira concentração do ano, não é? Os judeus tinham 7 festas diferentes. A primeira era exatamente a Páscoa, a última era a festa dos tabernáculos, que ainda se realiza hoje, em outubro. Então, as famílias estavam preparadas para a Páscoa. E nesta refeição, nesta ceia que Jesus tomou, na última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, ele ministrou 5 lições preciosas para eles e para nós. Estas 5 lições nós encontramos nestes primeiros 20 versículos do capítulo 13, elas são autênticos pilares da nossa fé. São trombetas que anunciam avisos para nós. São alertas para a nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos chegar ao fim firmes e fiéis. Então a estrutura da nossa reflexão bíblica nesta manhã vão ser exatamente estas 5 lições que Jesus ensinou. Que Jesus nos ensina. A primeira lição, encontramos logo no primeiro verso. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada ao Pai, já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus amou os seus até ao fim. Jesus não foi à cruz por causa da conspiração dos judeus, da inveja dos judeus. Não foi isso. Jesus não foi à cruz por causa da traição de um dos seus discípulos. Não foi isso que o levou à cruz. Jesus não foi à cruz por causa da maldade do sumo sacerdote Caifás, que fez um julgamento que foi uma farsa. Não. Jesus não foi à cruz por causa da covardia de Pilatos, que não teve coragem de isentar de culpa, porque ele sabia que Jesus não tinha culpa. Não foi à cruz por causa de Pilatos. Jesus não foi à cruz por causa da multidão, daquela turba multa, que quando Pilatos apresentou Barrabás e Jesus disse, crucifica-o, crucifica-o. Não foi isso que fez levar Jesus à cruz. Porquê? Porque Jesus sabia que todos o iriam abandonar. Jesus sabia que Judas o ia trair. Jesus sabia que Pedro, o seu discípulo, ele o iria negar. Ele sabia isso. Então a cruz não foi um acidente, não foi um precalço, não foi um acontecimento que não estava previsto. Não, estava previsto. E porque estava previsto, estava planeado, desde a fundação do mundo, Senhor Jesus amou-nos até ao fim. Até ao fim. Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então isto significa o quê? Que o maior pecador
pode chegar, pode vir a Jesus com ousadia, arrependido e pedindo perdão, confiar no perdão que Jesus tem para ele e para nós. Se nós hoje estamos salvos, se os nossos pecados estão perdoados, é porque Jesus amou-nos até ao fim. Se os nossos nomes estão escritos no livro da vida, é porque Jesus amou-nos até ao fim. Se nós temos uma esperança gloriosa, se nós temos uma herança formosa, é porque Jesus amou-nos até ao fim. Bendito seja o seu santo nome. O amor de Jesus não tem comparação. Não há nenhuma comparação. Há um hino antigo, talvez os irmãos mais antigos o conhecem. Eu fui à net, já não me lembrava da letra, mas é um poema muito bonito. Ele diz assim, o estribilho do hino diz assim: o amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Isto é o estribilho, é o coro. Agora, aquilo que me impressiona deste poeta é um dos versos que diz assim: se todos os mares fossem tinta e o céu todo fosse papel, se as árvores todas fossem canetas e os homens todos escritores, nem mesmo assim o amor seria descrito em todo o seu fulgor. Tremendo este amor que nem toda a tinta do mar, se o mar fosse tinta, poderia conseguir descrever. Nem todos os escritores do mundo poderiam escrever, nem todas as canetas poderiam descrever este amor maravilhoso de Jesus. Esta é a primeira lição que aprendemos. O amor imenso de Jesus pelo seu povo, por si, por mim. Vamos à segunda lição, verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O que é que aqui está consubstanciado? Ao perigo de vivermos de aparências no meio do povo de Deus. Judas vivia de aparências. Parecia uma coisa e era outra. Era outra. Mas Judas foi escolhido por Jesus depois de uma noite de oração de Jesus. Diz a palavra do Senhor que Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração e depois, na manhã seguinte, escolheu os 12. Judas teve o privilégio de andar 3 anos e muito mais tempo, 3 anos e tal, com Jesus. Ele viu os milagres, os coxos a andarem, os cegos a verem, os endemoniados a serem libertados da opressão demoníaca, mortos a serem ressuscitados. Ele viu isso. Ele ouviu os ensinos preciosos de Jesus. Ouviu-os, andou com Jesus aquele tempo todo. Mas ele realizou a obra de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, Judas era um deles, ele foi. E deu-lhes todo o poder sobre espíritos imundos. É o que diz a palavra. Aos 12, quando foram de 2 em 2. Ele participou no grupo dos 70 que foram evangelizar, como diz a palavra, todas as cidades e todos os lugares. Judas estava lá. Tantos privilégios que Judas teve. Tantas oportunidades que Judas teve. O que este versículo nos ensina, irmãos, é isto. É inútil nós termos privilégios se o nosso coração não é sincero diante de Deus. Não adianta. Judas teve estes privilégios todos. Tudo. Desde a escolha até o ministério. Tudo. Mas o seu coração não era sincero. Privilégios espirituais sem a bendita graça de Deus em nossas vidas não salva ninguém. Necessitamos sim da graça de Deus. A graça de Deus, ela é toda suficiente em nossas vidas, não os privilégios.
Este exemplo alerta-nos para o perigo de se ter um conhecimento intelectual do Evangelho. Não é pelo nosso conhecimento intelectual do Evangelho, pela compreensão meramente racional, que nós somos salvos. A palavra de Deus diz que é com o coração que se crê e com a boca que se confessa. Temos que interiorizar no nosso coração a mensagem do Evangelho, aceitá-la, arrependermos e então viver em sinceridade de vida na presença do Senhor. Esta palavra adverte-nos para a necessidade que cada um de nós tem de sondarmos o nosso coração. Sonda o teu coração. Eu tenho que sondar o meu. E ainda podemos aprofundar mais este esforço. Pedir ao Senhor, para o seu Espírito, sondar os nossos corações e mostrar se alguma coisa não está bem. Sabe, irmão, é que a traição de Judas não foi um deslize momentâneo. Não foi. Jesus conhecia o coração, já vinha de trás. Jesus conhecia o coração. Olha, se formos a João, um bocadinho mais atrás, 6,70, veja o que é que Jesus diz. 6,70 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E o que é que diz a seguir? E um de vós é um diabo. Jesus já sabia que ele estava. Foi progressivamente afastando-se Judas. Os outros discípulos não viam nada. Ouviam. Os 11 não viam o que é que se passava com Judas. Pois é, mas a questão é esta: é que Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel foi à casa de Jessé para escolher o rei para Israel, que já estava designado, quando apareceu o primeiro filho de Jessé, entrou na sala, Samuel disse: é este, aparência bonita. E o Senhor disse: não é. Porquê? Porque o homem só vê a parte de fora, o exterior. E apareceu outro: é este, também não é. Não era nenhum deles. Estava no campo e voltou. Era David, um homem segundo o coração de Deus. É isto. E Samuel concluiu, realmente, o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Um homem segundo o coração de Deus. Sabe, irmão, a vida do crente é como um iceberg. Um iceberg, sabem o que é, não é? É uma montanha, um monte grande de gelo no meio do mar. E os especialistas, que também não é preciso muito especialista para chegar a essa conclusão, dizem eles que a parte que se vê, que é visível, do iceberg, está em cima da água, é aquela que vê, estamos num barco, vemos o iceberg, é 15% do tamanho do iceberg. Ou seja, 85% do iceberg está enfiado na água, ninguém vê. A vida do crente é assim. 15% da nossa vida é visto por todos, mas os 100% são vistos por Deus. 15% só, sabem o que é? É a reputação, é a fama, é o carisma. Mas isso é o que os homens veem, o que os olhos dos homens veem. Agora o que Deus vê é o caráter. Vai ao interior do nosso interior, vai até aos pontos mais recônditos, e Ele sabe, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Ele vê-nos por inteiro. Jesus deu tantas oportunidades a Judas, tantas oportunidades que lhe deu, chamou, ensinou, comissionou. E vamos ver que lavou-lhe os pés. Mas nada disto. Ele continuou no seu registro. O perigo de viver de aparências no meio do povo de Deus. Vamos à terceira lição que aprendemos. Versos 3, estamos no texto inicial, em diante. Do 3 até ao 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas
e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A lição que eu retiro deste exemplo de Jesus, a lição do servo, é que os privilégios na nossa vida não devem implicar em orgulho nas nossas vidas, mas em humildade. Temos muitos privilégios, irmãos, temos, mas não podem redundar ou chegar a levar-nos a sermos orgulhosos, não, mas cada vez mais humildes. Jesus sabia quem era. É que aquela disposição de Jesus de lavar os pés era uma atitude que eram os escravos que nas casas mais ricas faziam isso. Eram os escravos que faziam, eram os servos, eram os criados. A lição que Jesus estava aqui a demonstrar com a lavagem dos pés dos discípulos era que eles deviam servir, deviam ser servos. Estava a dar o exemplo, como eu fiz, fazem vós tão bem. Mas Jesus sabia quem era. Ele sabia que era o Rei dos Reis. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia que era o soberano do Altíssimo, Criador de todas as coisas. Ele sabia disto. Mas apesar de saber isto, a sua majestade não o levou a uma auto-exaltação. Eu sou o maior, eu sou o mais poderoso, não. Mas a sua majestade levou-o a uma humilhação profunda. Cingiu-se com uma toalha, uma bacia com água, e agora a lavar os pés aos discípulos. Não sei, agora sou eu a pensar, será que Jesus esperava que um dos discípulos tivesse essa iniciativa? Não, Senhor, não faz isso, eu faço. Ninguém se levantou. Porquê? Há uma razão. É que eles tinham muito orgulho para fazerem um trabalho de escravo. Como é que não chega a essa conclusão de que eles tinham muito orgulho? Venha comigo a Lucas 22, 24. Diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Todos eles queriam ser grandes. Eu sou maior do que aquele. Qual é o maior? Sou eu o maior. Então, naquele momento da lavagem dos pés, o outro que faça. Aquele que faça, porque eu sou o maior. Por isso eles não se ofereceram. João e Tiago até tiveram a ousadia de chegar a Jesus e dizer: ó mestre, faz com que eu e o meu irmão nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda no teu trono. E até pediram à mãe também para dar uma ajudazinha. O que é isto? O que é isto? E mais, mas foram dois que pediram isto. Mas quer ver? Venha comigo a Marcos 35, 41. Vamos ver. Veja o que é que aqui está escrito. Marcos 10, 35. Assim é que é. Marcos 10, 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queríamos que nos fizesse o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Foi o pedido deles. Agora vá um bocadinho mais à frente ao verso 41. Olha a reação dos outros. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Ficaram zangados com Tiago e com João. Porquê é que eles ficaram zangados? Porque disputavam os mesmos lugares. Entendiam que eles é que deviam lá estar. Por isso é que olha para estes dois, então e nós não temos direito? Jesus o que mostrou com este exemplo é que o maior é aquele que serve. Sabe, irmão,
grandeza não é determinar quantas pessoas nos servem, mas é quantas pessoas nós servimos. Esse é que é o maior. Esse é que é o maior. Paulo aos Filipenses escreveu: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, tornou-se homem e foi obediente até à morte e morte da cruz. E subjugou todos as potestades em ele. Sede, pois, imitai Jesus Cristo. Imitai Jesus, sendo o Senhor, ele tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte da cruz. Esta é a lição que Jesus estava aqui a mostrar aos seus discípulos. Devemos ter este mesmo sentimento. A humildade de Jesus, irmãos, repreende o nosso orgulho. Não é fácil, mas nós sabemos isto, que o orgulho precede a queda. Mas Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. A lição mais difícil que nós temos para aprender é a lição da humildade. Precisamos que o Senhor quebrante os nossos corações. Podemos chegar à presença dele com o coração quebrantado e humilde. É assim que o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita aquele que vai até ele com o coração quebrantado e humilde. Não mostrando os galões, não mostrando os feitos, não mostrando os privilégios, mas quebrantamento e humilhação na presença do Senhor. E Ele ouve os seus filhos. A quarta lição, versos 6 a 11. Sabem o que é que aconteceu, não é? Pedro, quando Jesus se cingiu para lavar os pés, Pedro, não, a mim tu não me lavas os pés. Tu não me lavas, nem penses nisso. Vamos ler o que é que está escrito. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro não compreendeu o gesto de Jesus. Pedro manifestou mais uma vez o seu temperamento ambíguo e contraditório. Ele era capaz do melhor e do pior, logo de seguida. Não foi a primeira vez que ele teve este comportamento contraditório aqui, porque depois, o que é que ele disse? Lava-me todo! O Senhor disse, era só os pés, mas ele já primeiro dizia, não me laves nada, lava-me todo. Não foi a primeira vez. Em Mateus nós encontramos 16:16, Jesus fez uma pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, que és Jeremias, que és um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Estava lá no cimo agora. Lá no cimo. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Mas logo a seguir, quando Jesus começou a falar da sua morte, ele disse: não, Senhor, não vai nada acontecer contigo assim. João 13, venha comigo, estamos lá. 13, 36 e 38. Olha o que diz. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: por onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Já viram, irmãos? Não, Senhor, tu não me lavas. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por ti darei a minha vida. Homem de extremos. Quando Jesus lhe disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo, Jesus não estava a falar de lavagem física. Jesus tinha aqui uma lição
espiritual muito profunda, que é para si e que é para mim também. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mas temos que compreender aqui um bocadinho qual era a experiência dos judeus naquela época. Os judeus naquela época, normalmente as casas não tinham casa de banho e banheiro para tomarem banhos, não. Havia os chamados balneários públicos, onde as pessoas iam tomar banho. Tomavam banho de manhã, uma vez no dia, mas depois caminhavam nas ruas empoeiradas das vilas e das aldeias e das cidades, não é? Não havia alcatrão, andavam com sandálias e o que é que acontece? Acontece que os seus pés ficavam empoeirados. Ora, cada vez que eles chegavam a casa, eles lavavam os pés. Quando voltavam a sair, iam tratar da sua vida e voltavam, lavavam os pés. Então o que havia, naquela época, a prática era esta: havia um banho geral, mas depois várias lavagens de pés. Irmãos, a verdade espiritual que aqui está concentrada e incluída é esta: nós não precisamos de justificação de novo. Fomos salvos. Fomos salvos, estamos justificados, estamos salvos em Jesus. Agora, o nosso caminhar em cada dia, há as poeiras do mundo, porque o mundo jaz no maligno, que se agarram aos nossos pés. Então precisamos de, em cada dia, fazer este exercício de purificação na presença do Senhor. Houve um pensamento, houve uma vista, houve alguma coisa que perturbou e contaminou o nosso coração. Senhor, lava os meus pés. Ou seja, Senhor, perdoa-me, purifica-me desta dificuldade. Em cada dia devemos fazer isto. E foi isto que Jesus queria ensinar. Andamos neste mundo, podemos ser contaminados, mas são só os pés, porque no resto nós estamos já justificados pelo sangue de Cristo. Estamos debaixo do sangue de Cristo. O sangue que nos lavou, que nos purificou na conversão, Ele purifica-nos em cada dia. A palavra de Deus diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, Paulo aos Efésios, ele escreveu no capítulo 5, Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-o com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi Cristo que morreu para nos lavar, para nos purificar, e Ele nos purifica em cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a última lição, a quinta. Verso 17. Estamos em 13, verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, Jesus deu umas lições e agora Jesus diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que é que eu concluo desta expressão? Jesus disse: vocês serão felizes se fizerdes aquilo que eu vos ensino. Então, a verdadeira natureza da felicidade do cristão é fazermos aquilo que o Senhor nos manda. Jesus define a felicidade. Feliz é aquele que imita Cristo, servindo o próximo, sendo servo do próximo. Ai, o mundo tem um padrão diferente. O mundo tem um padrão diferente. A gente sabe. Para o mundo, ser feliz é estar no topo, é estar acima dos outros, é ser servido por todos os outros. E isso é que é ser feliz para o mundo. No reino de Deus, ser feliz é rebaixarmos-nos e servirmos aqueles que são mais fracos. Os mais fortes levando as cargas dos mais fracos, como a palavra de Deus nos ensina. Sabe, irmão, a felicidade não é um fim em si mesmo, um objetivo. Eu quero é ser feliz. Não. A verdadeira felicidade é um subproduto.
O subproduto de quê? De uma vida que nós vivemos dentro do plano e do propósito de Deus. Na medida em que nós vivemos de acordo com o plano e o propósito de Deus, nós iremos ser felizes. Apesar das circunstâncias, apesar das tribulações, apesar das doenças, mas se nós estamos no plano de Deus, em obediência ao Senhor, nós somos felizes. Bendito seja o seu santo nome. Na vida cristã, não há espaço para vaidade, nem para orgulho. Salomão, na sua sabedoria, ele disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós não entramos por aí, não. O nosso Rei, Jesus, ele foi servo. Ele, sendo filho de Deus, fez-se filho do homem, para que os filhos dos homens pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Ele, sendo rico, por nós se fez forte para que nós enriquecêssemos com a bênção da salvação que ele deu para nós. O nosso Rei deu-nos a lição do servo. Despiu-se da sua glória. Nasceu numa manjedoura humilde. Ele disse: as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Quando entrou em Jerusalém, no dia de Ramos, não é? Que seria hoje, ele entrou num jumentozinho emprestado. O túmulo onde ele foi depositado, de José de Arimateia, era emprestado, era de José de Arimateia. E ele aqui, neste exemplo, mostra isto. Ele toma a função de servo, de escravo, cinge-se e lava os pés, um a um, até àquele que o iria trair. Tremendo. Reparem o que é que diz este versículo. Se sabeis estas coisas, felizes sereis, se as fizerdes. Se sabeis. Mas não é o saber que nos torna felizes, é fazê-las. Sereis felizes se as fizerdes. Ou seja, o conhecimento bíblico só por si é inútil. O medicamento só por si não faz nada. Eu tenho que o tomar para curar. Também o ensinamento não basta saber, temos que aplicar à nossa vida. Se fizermos assim, sois bem-aventurados. Como Tiago escreveu, fé sem obras é morta. Mas nós queremos ser transformados pela palavra de Deus. Queremos ser transformados pela verdade. 5 lições fundamentais que encontramos neste texto. Diante da cruz, andemos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Diante da cruz, andemos em amor. Diante da eternidade, irmãos, precisamos de vigiar os nossos corações para não cairmos no abismo da hipocrisia. Devemos ser autênticos. Não devemos comprar nenhuma máscara. Que a máscara é o produto que mais se vende nas várias religiões, são máscaras. Não, temos que ser autênticos, íntegros, porque o Senhor olha para o nosso caráter, para o nosso interior. Diante dos privilégios preciosos que todos nós temos privilégios preciosos, nós devemos agir em humildade. Humildade. Bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Diante da contaminação do mundo, das poeiras que se agarram aos nossos pés, nós precisamos de uma purificação constante, em cada dia. Purificação. Diante das vaidades deste mundo, nós aprendemos que a verdadeira felicidade é servir os outros, ajudarmos os outros. Eu não sei se há aqui entre nós alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida, que ainda não tomou um passo de decisão para Jesus.
Jesus amou também a si, e o sacrifício que Ele fez no Calvário foi também em seu favor. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, mas quer que todos se salvem. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Ele pagou o preço do nosso perdão. Quando Ele disse na cruz, Telelestai, está consumado. Está consumado o quê? A obra. Ele disse isso ao Pai. Está consumada a obra, Pai, que Tu me deste a fazer. Então Jesus morreu na cruz por si. Pagou o preço. Não foi com prata, nem ouro, nem com coisas perecíveis que fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Está aqui alguém neste sentido? Se não compreendeu ainda a mensagem do Evangelho, deixe-me contar uma história para terminar. Havia 2 jovens que eram amigos de calções, da escola primária, do liceu, amigos mesmo, de casa, etc. E houve um que, na juventude, quando era já mais crescido, ainda se chegou a matricular na Faculdade de Direito com o seu amigo, mas desistiu logo porque enveredou por más companhias, e as más companhias, num abismo atrai outro abismo, como a palavra de Deus diz, levaram-no à prática, depois, mais à frente, de vários crimes, drogado, enfim. O outro não, o outro continuou a estudar Direito, subiu na carreira, até ao ponto de já ser juiz. Era juiz lá na comarca onde eles viviam. Claro que aquele jovem que continuou os estudos, depois perdeu o rumo daquele outro que era seu amigo na juventude e na meninice, perdeu, não sabia para onde é que ele andava, não é? E, portanto, cada um seguiu a sua vida. Aquele que entrou no campo da droga e do vício e do crime foi apanhado pela polícia num roubo que foi feito e foi levado para a prisão e depois foi julgado. Acontece que o juiz que iria julgar aquele jovem era aquele que tinha sido amigo dele na meninice e na infância. Aquela cidade era uma cidade relativamente pequena, toda a gente sabia disto. Olha, quem vai julgar o fulano de tal é aquele que foi amigo dele. Ele vai ter pena dele. Ele vai ter pena dele. Ele realmente cometeu crimes que obrigam a ter que ir para a prisão. Mas eu estou convencido que ele é como amigo. Outros diziam, não, ele não vai, ele é juiz, não deve fazer isso. E assim chegou o dia de julgamento. A sala da audiência estava cheia de pessoas daquela cidade, queriam saber qual era a atitude daquele juiz. E o juiz, depois de provadas todas as coisas que ele tinha feito, ele considerou-se culpado, como é evidente. Ele pediu às pessoas para se levantarem e deu a sentença. Eu condeno este réu a uma pena de tantos anos de prisão. Este juiz não tem coração. Este juiz não tem coração. Deu-lhe uma pena de tantos anos. Foram amigos, cresceram juntos, andaram na escola, andaram com os calções juntos, todos juntos. Mas esta pena pode ser suspensa se pagar uma verba, e disse uns milhares largos de euros. E a multidão, olha que grande benesse pagar esta. Onde é que o pobre desgraçado não tem onde cair morto? Como é que ele vai pagar? Vai ter que ir para a prisão. Vai ter que ir para a prisão. O juiz bateu com o martelo e a sessão terminou. Ele saiu do lugar, o juiz, porque ele sabia quem estava ali. Saiu do lugar, tirou a toga de juiz e ele disse assim para aquele seu velho amigo do passado: olha, eu como juiz não tinha outra alternativa que não era condenar-te. Mas como teu amigo, tens aqui este cheque para comprares a tua liberdade. Amigo que está aqui nesta manhã, o cheque que tem à sua disposição nesta manhã para comprar a sua liberdade é o sangue de Jesus Cristo que Ele verteu no Calvário. Aquele sangue dá-nos liberdade. Aquele sangue perdoa os nossos pecados. Aquele sangue tem poder para purificar. Receba Jesus nesta manhã.
Receba Jesus nesta manhã. Há entre nós alguém que queira receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu quero seguir-te. Levanta o seu braço e iremos orar por si. Eu quero orar por si. Deus o abençoe. Há mais alguém que queira receber Jesus nesta manhã como Senhor e Salvador? Que Deus a abençoe. Quem quer entregar o seu coração a Jesus? Ele é o juiz justo. É porque se não receber no cheque do sangue, vai ter que ir para a prisão eterna. Não faça isso. Receba hoje Jesus. É de graça. Não tem nada que pagar. Não é religião. É o sangue de Cristo. Está mais alguém nesta manhã que quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Faça um sinal. Mostre a sua disposição em seguir o Senhor. Se não há, vamos ficar de pé. Eu vou pedir a estas duas preciosas almas que levantaram os seus braços para virem aqui à frente. Iremos orar por si. Por favor, venham aqui à frente. Aqui assim. Pode vir, pode vir. Enquanto os irmãos estendem as mãos, porque este gesto de levantar a mão não salva ninguém. Não salva. Agora, o trabalho que Jesus faz no coração, esse sim, esse é que é poderoso. Então vamos então orar por estas duas preciosas almas que querem aceitar Jesus e seguir Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, nesta manhã nós estamos gratos a Ti pelas lições, Senhor, que Tu tens em Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes e obedientes à Tua voz, a sermos servos. E nesta manhã estamos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que há alegria nos céus e também entre nós por estas duas preciosas almas, que tomaram esta decisão de Te seguirem e Te servirem. Pai Santo, trabalha nos seus corações. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Dá, Senhor, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova carreira, uma nova esperança para estas duas preciosas almas que são Teus filhos a partir de agora. Sabemos que Tu ouves, sabemos que Tu respondes às nossas orações e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Podemos sentar-nos, amados irmãos? Deus abençoe, irmão. Vai ser aconselhado, está bem?